Graça e paz do Senhor Jesus a todos. Vamos começar hoje o estudo do capítulo 8 do Evangelho de Marcos. Diz assim essa palavra linda, esse capítulo está muito bonito. Naqueles dias, outra vez, reuniu-se uma grande multidão. Visto que não tinham nada para comer, Jesus chamou seus discípulos e disse-lhes: Eu quero parar aqui para falar sobre essa grande multidão que seguia Jesus, porque até hoje ela ainda continua a seguir Jesus. E Jesus continua a chamar discípulos para reunir multidões famintas de pão. Não é verdade? Já respondeu ao seu chamado? Você já respondeu ao seu chamado de ser um discípulo de Jesus para ajudar a distribuir e alimentar essa multidão faminta que está buscando Jesus? Porque Ele é o pão. E os famintos dessa palavra, que é Ele mesmo, a palavra da vida. Você está disposto a segui-lo para alimentar essa multidão faminta? E continua a palavra. Jesus dizia: Tenho compaixão dessa multidão. Já faz 3 dias que eles estão comigo e nada têm para comer. Se eu os mandar para casa com fome, vão desfalecer no caminho, porque alguns deles vieram de longe. Saiba de uma coisa: se você decidir seguir Jesus, você jamais vai voltar para casa com fome. Jesus não permitirá de jeito nenhum que você desfaleça pelo caminho, se você estiver seguindo pelo menos há mais de 3 dias. Então prossiga, o pão não vai te faltar. E essa palavra diz assim: seus discípulos responderam: Onde, nesse lugar deserto, poderia alguém conseguir pão suficiente para alimentá-los? Ou seja, não bastava ter dinheiro. Não havia uma padaria por perto, não havia como alimentar. Os desertos da vida, né? Nesse grande deserto que eles estavam, não havia pão para alimentá-los. Nós também andamos nos lugares desertos dessa vida, né? As cadeias, as prisões, as tristezas, as desilusões. Quem terá pão suficiente para sarar a fome de tanta gente, não é mesmo? Eu vou te contar um segredo. Jesus tem. E ainda que você tenha pouco, Ele sabe multiplicar esse pouco de esperança que você tem, esse pouco de alegria que você tem, esse pouco de amor que você tem. Jesus sabe muito bem multiplicar. Então Ele pergunta para os seus discípulos: Quantos pães vocês têm? Perguntou Jesus. E eles responderam: 7. Então Ele ordenou à multidão que se assentasse no chão. E depois de tomar os 7 pães e dar graças, veja bem, 7 pães para uma multidão. Ele mandou todo mundo se assentar e deu graças. Partiu-os e entregou os seus discípulos para que servissem a multidão. E assim eles fizeram. Havia também alguns peixes pequenos. Ele deu graças igualmente por eles e disse aos discípulos que o distribuíssem. E o povo comeu, sabe quanto? Até se fartar. E ajuntaram 7 cestos cheios dos pedaços que sobraram. Assente-se na relva, como aquele povo. Assente-se, aguarde o agir de Deus. Ele fará os seus 7 pães ser o suficiente para fartar uma multidão. Ai, Senhor, mas eu conheço pouco da sua palavra, eu não falo bem, eu não tenho fé suficiente para pregar esse evangelho. Qual é o mínimo? Eu pergunto. O mínimo que você tem que ter é estar seguindo a Jesus, é estar no meio da multidão. O mínimo é estar ao lado de um profissional. Sabe aquele meme da internet que fala: não faça nada sem a consulta de um profissional? Sabe aquele meme? Aquele meme é bem interessante, mas ele serve para essa palavra, né? Não faça nada sem consultar o profissional. Pois é. Então, fique aí, sentadinho na cadeira da sua igreja, sentadinho no sofá da sua sala, sentado na sua cama e aguarde as instruções do profissional.
E cerca de 4.000 homens estavam presentes, diz essa palavra. E tendo-os despedido, entrou no barco com seus discípulos e foi para uma região de Dalmanuta, uma outra região, lá dos lados de Israel. Então, depois de despedir aquela multidão, quantos você acha que realmente continuaram a seguir a Jesus e as instruções que ele havia dado, os ensinamentos que ele tinha dado? Quantos você acha que deram ouvidos e continuaram? Eu creio que bem poucos. Sabe por quê? Que a maioria desse povo que se assentou na relva para ouvir Jesus também estava presente no julgamento dele. Com certeza eles estavam presentes. E sabe o que eles gritaram? Barrabás. Solta Barrabás. E crucificam. Crucificam. Por quê? Porque os milagres não são suficientes para convencer os homens. Se o Filho não for revelado em você por meio do Espírito Santo, esquece, você também vai gritar, crucificam. Até Pedro, que era apóstolo, deu uma recuada. Quando? Quando a morte se avizinhou dele. Não se ache melhor do que Pedro, viu? Você pode fraquejar sim, na hora que a morte se achegar a você. Por isso, precisamos sempre do Espírito Santo. Ele nos fortalece até na hora da nossa morte. E diz assim essa palavra: os fariseus vieram e começaram a interrogar Jesus para colocá-lo à prova. Pediram-lhe um sinal do céu. Ele suspirou profundamente e disse: por que essa geração pede um sinal miraculoso? Eu lhes afirmo que nenhum sinal lhes será dado. Então ele se afastou deles, voltou para o barco e atravessou para o outro lado. Você está esperando um sinal? O que Jesus fez ainda não te convenceu? Você quer mais sinais? Eles não serão dados a você, porque o maior sinal já foi dado. Ele morreu, ele ressuscitou, ele vive e ele reina. Ele é soberano e ele tem poder sobre a vida e sobre a morte. Não fique esperando os sinais, apenas creia nele e siga em frente. E você saiba que sinais não convencem ninguém, porque aquela multidão, muitas multidões, viram os sinais que ele fazia e não se convenceram, porque o Espírito Santo é o único que pode te convencer. Jesus já entrou no barco, ele já passou para o outro lado, mas a sua palavra permanece para sempre. Amém? E diz assim: os discípulos haviam se esquecido de levar pão. Olha que coisa, esqueceram. A não ser um pão que eles tinham consigo no barco. E Jesus os advertiu: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E eles então discutiam entre si, dizendo: ele está falando isso porque nós não temos pão. E percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: por que vocês estão discutindo aí sobre terem pão ou não terem pão? Vocês ainda não compreendem, nem percebem? Seus corações estão tão endurecidos assim? Vocês têm olho, mas vocês não veem? Vocês têm ouvidos, mas vocês não ouvem? Vocês não se lembram? Quando eu parti 5 pães para os 5.000 que estavam ali, quantos cestos de pedaços vocês recolheram? E eles disseram: 12. E quando eu parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços vocês recolheram? E eles responderam: 7. E ele lhes disse então: vocês ainda não entendem? Ou seja, você entendeu, meu irmão? Você está preocupado porque você tem pouco pão? É isso que você está preocupado? Jesus tinha acabado de multiplicar pela segunda vez aqueles pães e tinha alimentado uma multidão. Você está preocupado porque seu tempo é pouco nessa terra? Porque o seu pão é pouco? Não se deixe contaminar pelo fermento dos fariseus. Não se contamine com palavras de dúvida. Não se contamine com lamentos desnecessários. Não se contamine com incertezas quanto a essa vida e a próxima que você vai viver. Creia no Senhor Jesus. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu
e a tua casa. Apenas creia. Não se preocupe com pouco, porque Jesus pode multiplicar o pouco. Você ainda não entendeu que Ele pode? Se você não entendeu, alguém precisa trazer luz à sua vida. O Espírito Santo precisa trazer essa palavra, a luz, na sua vida. E você está se preocupando com muito pouco. Jesus tem uma obra muito maior para realizar através da sua vida. Então eles foram para Betsaida, e algumas pessoas trouxeram a ele um cego, a Jesus, e suplicavam-lhe que o tocasse. Ele tomou o cego pela mão e o levou para fora do povoado. Olha que interessante, né? Normalmente é o cego que põe a mão em você para ser guiado, mas nesse caso com Jesus é diferente. É Ele que vai pegar na sua mão e vai te levar para onde? Vai te levar para um cantinho, só você e Ele, porque é ali que Ele quer falar com você, é no seu secreto, é na sua intimidade. Ele não vai falar com você no meio de todo mundo, Ele vai falar só com você, sozinho. Ele vai pegar você na mão, viu, ceguinho? E vai te levar num canto, num lugar longe do povo, para poder te instruir. Porque Jesus instrui a cada um particularmente. Jesus instrui cada um na sua particularidade. Ele não instrui no total, no meio da multidão. Ele instrui cada um particularmente num canto. Você tem um cantinho aonde Jesus tem ido com você para você ser instruído por Ele? Tenha esse cantinho na sua casa, no seu quarto, do lado da sua cama, qualquer lugar aí que você tiver, vai lá com Jesus. E depois de cuspir nos olhos do homem e impor-lhe as mãos, Jesus perguntou: você está vendo alguma coisa? Ele levantou os olhos e disse: eu vejo pessoas, mas elas parecem árvores andando. Mais uma vez Jesus colocou as mãos sobre os olhos do homem. Então seus olhos foram abertos e a sua vista lhe foi restaurada e ele via tudo claramente. Veja bem, Jesus cuspiu, ou seja, ele misturou a água que estava nele, é a água da vida, misturou com terra e ele viu. Sabe por quê? Porque ele é a água da vida. E há uns que a água cura de imediato, no primeiro toque. E tem outros que Jesus precisa tocar de novo, para que ele consiga ver claramente. Jesus já te tocou com a água da vida, mas você ainda não está enxergando com clareza? Peça para Jesus tocá-lo de novo e você vai ver claramente todas as coisas. Amém? Então, você vai ter uma visão ampliada. Deixa ele te tocar de novo. Deixa ele tocar de novo e de novo e de novo. E você não verá mais como árvore. Você não vai ver pessoas como árvores. Você não vai ver Jesus como árvore. Uma árvore é uma coisa que não tem vida. Ela fica parada no mesmo lugar. Não, você vai ver Jesus como realmente Ele é. Como Salvador. Como aquele cego viu Jesus, né? Foi a primeira visão que ele teve depois de voltar a enxergar. Foi Jesus. Foi a primeira visão que aquele homem teve. Mas primeiro ele o viu como uma árvore. Depois ele viu claramente. Então deixa que Jesus toque em você quantas vezes for necessário para você conseguir vê-lo por completo, verdadeiramente como ele é. Jesus mandou para casa dizendo: não entre no povoado. E Jesus e os seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho ele lhes perguntou: quem que o povo diz que eu sou? E eles disseram: alguns dizem que você é João Batista, outros dizem que você é Elias, e outros ainda acham que você é um profeta. E vocês? Perguntou ele. Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Cristo. Verdadeiramente, Pedro já tinha reconhecido. Se você verdadeiramente reconhecer a Jesus Cristo como Cristo, saiba que é porque o Espírito Santo te revelou. Porque ninguém pode revelar isso a você, exceto o Espírito Santo de Deus. Ninguém vai te convencer que Jesus é o Cristo, só o Espírito Santo. Jesus advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito, e então ele começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, que fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes, pelos mestres da lei, que fosse morto, e que depois de 3 dias ele ressuscitasse.
você jamais vai entender quem Jesus é, se o Espírito Santo não te revelar. Nem o próprio Pedro entendeu. Naquele mesmo momento que Jesus lhe mostrava, e Jesus percebendo que o diabo tentava cegar Pedro, para que ele não visse o que precisava acontecer, para que se cumprissem as Escrituras, ele tratou logo de repreender. Quem? Pedro? Não, o diabo que tentava enganá-lo. Que Jesus repreenda o diabo na sua vida, que não deixa você ver verdadeiramente quem ele é. E ele falou claramente a esse respeito. Então Pedro chamou à parte e começou a repreendê-lo. Imagina, Pedro repreendeu Jesus. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus vai repreender o diabo toda vez que ele tentar te enganar com coisas dessa terra, no lugar daquelas que são do alto. Mas fique atento, observando essa palavra, para que ele não te engane. Então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Para mim, essa é uma das coisas mais importantes de tudo que Jesus falou. Essa é verdadeiramente a missão do Evangelho. Essa é verdadeiramente a meta que Jesus quer alcançar nas nossas vidas. A negação das nossas vidas pela vida dele em nós. Esse é o verdadeiro recado do Evangelho. Negue-se a si mesmo e vá seguir a Jesus. Quem quiser seguir a Jesus, não tente salvar sua vida aqui na terra, busque a salvação eterna que está nos céus. E terminando, ele diz: por que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e ele perder a sua alma? O que adianta? Ganhar dinheiro, ganhar casa, ganhar carro, ganhar fazenda, ganhar tudo que o dinheiro pode comprar, mas perder a sua alma. Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem também vai se envergonhar dele, quando vier na glória de seu Pai com os seus santos anjos. Nunca se envergonhe desse Evangelho, nunca retroceda, nunca olhe para trás, nunca questione, nunca duvide dessa palavra, e o Senhor em breve voltará, trazendo a sua tão esperada coroa. Aleluia, aleluia, sua coroa de glória, preparada para quem? Para todos aqueles que doaram suas vidas, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu conhecimento, que não confiaram em homens, mas confiaram única e exclusivamente no Senhor, a quem toda honra, toda glória, todo louvor, agora e para sempre. Amém? Amanhã nós continuamos com Marcos, capítulo 9. Eu creio que esse capítulo nos ensinou muitas coisas. Se você gostou, deixa seu amém. Compartilhe com outras pessoas, se você foi edificado. Um abraço em Cristo Jesus.